Agro do Futuro é o podcast que traz para a mesa as conversas necessárias e importantes para o presente do agronegócio brasileiro. Eu sou a Gibetim e a cada episódio vou aprender junto com vocês e com os especialistas selecionados pela AgroSelections, para que assim, juntos, possamos caminhar para um futuro promissor e de mais e mais resultado. Esse é o Agro do Futuro. Vem comigo! Oi, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Agro do Futuro, uma produção aqui da AgroSelections, onde você sabe que a gente traz sempre os melhores profissionais, as melhores soluções, as melhores empresas para o mercado agro, com ideias e insights para te ajudar no seu dia a dia, te trazer aí um pouco mais de luz sobre o seu caminho no agro. E sempre nessa mesa a gente traz pessoas muito especiais, especialistas para falar contigo. Hoje o tema é aceleração e novos negócios agropecuários. E quem vem para explicar para a gente o que é essa tal de aceleração, quais são esses novos negócios agropecuários, para onde a gente vai com esse agro do futuro, é o José Carlos Miguel Júnior. José Carlos é médico veterinário e há mais de 20 anos atua na pecuária e nos últimos anos vem trabalhando com aceleração de novos negócios. Seja muito bem-vindo, José. Muito obrigado, Gi, pelo convite, por estar aqui, né, conversando um pouco de algo que a gente convive e que adora fazer, né, que tá aí no nosso dia a dia, e é um grande prazer estar aqui com você. O prazer é nosso, eu tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível. Todas as oportunidades que a gente teve de conversar. Tem uma coisa que eu gosto muito, que eu sempre falo, que eu tenho uma teoria, que eu falo que é a teoria do brilho nos olhos. Você quer ver se a pessoa gosta, o que é aquilo que move a pessoa, é você ver quando os olhos dela brilham, né, do que ela está falando. Normalmente a gente brilha os olhos quando a gente fala dos filhos, quando a gente... E quando isso acontece, quando a gente está falando de negócio, de trabalho, é que você sabe que aquela pessoa está no lugar certo, fazendo o que gosta, e com frequência, todas as vezes que eu conversei contigo, eu vi esse brilho nos seus olhos. Então é muito bacana poder te trazer para essa mesa, para a gente falar disso, explicar para as pessoas um pouquinho do que é essa aceleração, do que são esses novos negócios. E para começar, aqui no Agro do Futuro a gente sempre faz assim, para dar uma pincelada no passado, para a gente entender de onde veio, como é que está esse presente e para onde é que a gente vai. Porque eu acredito que não tem outro caminho. Não dá para saber para onde a gente vai se a gente não tiver o pezinho fincado no presente e olhar com sabedoria para o nosso passado. Então, quero fazer essa construção contigo. Me conta um pouquinho quem que é o José, como que começou no agro, quando o agro chegou na sua vida? Então, isso aí é uma história bem interessante, Gê. Eu nasci em São Paulo, no interior, tá? Em Bauru. Meu pai, ele é um vendedor nato, né? E lá ele teve uma pequena área, vamos supor, uma chacrinha, né? E ele foi transferido aqui para... Lá era 2 alqueirinhos lá, né? E aí ele foi transferido para Goiânia, pela empresa que ele trabalhava. E aqui, o meu pai adquiriu uma propriedade pequena também, aqui em Silvânia, né, que é bem próximo aqui de Goiânia. E ali a gente começou a trabalhar com um rebanho leiteiro, e o meu pai sempre, né, ligado no agro, eu o acompanhava. Quantos anos você tinha nessa mudança? Nessa mudança eu tinha 11 anos. Garoto aí. 11 anos. Foi ali que eu comecei a ter gosto pelo agro. E o meu pai, como um grande negociador, né, ali da função dele, ele teve uma oportunidade de trocar essa área por uma 100 vezes maior lá no Tocantins. Então foi quando a gente foi para o Tocantins, né, e lá nós tivemos 5 propriedades, né, e todas elas eu acompanhava meu pai. Acho que isso aí estimulou um pouco, né, eu fazer a escolha, né, de fazer uma graduação na área, né, nessa área que no caso foi a medicina veterinária, né. Então eu me formei na UFG, né, aqui em 2002,
E assim que eu saí da faculdade, eu tive a oportunidade de seguir uma carreira aí acadêmica, né? E eu acho que por estar na veia, né, essa questão de querer realmente empreender, eu resolvi entrar no mercado. Então, antes de formar, eu já fiz o primeiro curso de transferência de embrião. Depois, na sequência, eu fui ser sócio de uma empresa na verdade, a prestadora de serviço, que era de FIV. Aí depois, na sequência, eu montei a minha própria empresa, né? E fui atuar no mercado voltado à reprodução animal. E nessa sequência, a gente cresceu bastante, né, em termos de atuação no mercado. E isso proporcionou com que a gente fizesse os novos negócios, que é o que nós vamos falar aqui hoje, né? Então, um pouquinho aí de um resumo bem curto aí da minha trajetória. Sim, mas é legal ver que você entrou garoto aí no agro e que isso foi ganhando proporções mesmo, assim, que virou realmente parte muito importante da sua vida, né? Eu falo que só não gosta do agro quem não tem contato, porque quando a gente passa a ter contato, a gente muda a visão completamente, não tem como não gostar do agro, né? E, ao mesmo tempo, o empreendedorismo também veio de berço. Isso aí. Porque seu pai tinha essa visão de negócios e você, ali junto com ele, né, na sua educação diária, isso foi fazendo parte do seu dia a dia mesmo, né? Sim, sim. Apesar do meu pai ser ainda aquele pecuarista tradicional, né, conservador, que é uma realidade, né, gente? Sim. Isso aí é uma realidade, a gente está vendo essa transformação ela acontecendo, não talvez na velocidade que a gente queira, mas a sucessão familiar. E a entrada de grandes grupos, ele está ajudando a potencializar isso, né, a mudar um pouquinho, né? A fazenda agora é uma empresa, né? Então, apesar disso, a gente viu, eu também vi a evolução dele nisso e acompanhei também e pude ajudar um pouco, né? Apesar de um pouco de resistência, né, que tem, você sabe. Que é comum no processo de sucessão. Comum, mas assim, eu acho que quando a gente consegue mostrar com resultado, Essas barreiras vão cedendo, né? porque não tem como você ir contra a um resultado comprovado, né? Então, não tem como você... a pessoa não vê que aquilo realmente ela trouxe algo, né? Contra fatos no argumento. Não há. Então, é mais ou menos baseado nisso, né? Que mostra um pouco da minha trajetória, né? Porque eu sempre gostei de números. Não tem como você dar ou falar sobre algo se ele não pode ser medido. Então, assim, como que eu vou, né, apresentar ou indicar algo se eu não tenho como provar isso, como direcionar isso com um embasamento correto? Então, assim, eu acho que é isso que eu mostro um pouco aí nessa minha trajetória, né, que realmente eu vejo que está mudando muito, muito, não só os profissionais, como também o pecuarista lá afinal, né? É porque a gente vem dessa realidade, você já passou por tudo isso aí na sua fala, que é um pecuarista mais conservador, que vem de uma outra formação, onde ele tinha visão de negócio, ele investia e ele fazia aquilo acontecer, aprendeu a duras penas, às vezes ali, dali, e aí a gente tem agora uma quantidade de informação já no presente que é muito maior do que o que eles tinham. Sim. Então, o conhecimento empírico deles agora, que muito parte disso agora a gente tem embasamento teórico, tem dados, tem informação para validar, mas também a gente hoje já consegue encontrar caminhos que possam ser de maior resultado, mais fáceis, mais rápidos, né? Para ter esse resultado que às vezes levava-se anos, hoje a gente consegue otimizar. E isso, você, médico veterinário que gosta de número e empreendedor, você conseguiu juntar tudo isso nessa questão dos novos negócios. Eu vou dar um exemplo aqui, Gi. Vou dar um exemplo aqui que é uma coisa que está acontecendo, tá? Olha só, o que eu vou comentar aqui vai associar conhecimento de mercado, conhecimento técnico, tá?
E que eu acho que é isso, né, que falta um pouco ali no nosso meio de profissionais, seja ele qual for, prestadores de serviço, seja qualquer etapa do processo de produção dentro de uma fazenda, vamos dizer assim. Hoje, né, a gente está vendo um número muito expressivo da participação de pequenas propriedades dentro da oferta de alguns produtos que são originados ali de uma agricultura ou de uma pecuária, tá? Mas por quê? Demanda alta por alimento. Isso fez com que esses pequenos, que têm uma área, que têm uma estrutura ali para produzir, poxa, eu tenho que auxiliar eles a serem produtivos também. Uhum. O que aconteceu? Hoje nós estamos numa fase, né, ou num tempo onde o acesso à informação ela é muito mais fácil. E o filho desses pequenos, eles acabam o quê? Ajudando os pais. E esse acesso à informação está ajudando também isso a levar esse conhecimento ali, não só de ações públicas ou até mesmo ações de empresas privadas para ajudar esses pequenos a fazer essa produção, mas eu estou vendo isso também, essa maior participação dessas empresas ou fazendas menores dentro do papel dela de fornecer algum produto para o mercado consumidor final. Uhum. Por quê? O grande, né, geralmente ele contrata uma empresa, uma consultoria que vai fazer isso para ela e a coisa vai seguir, ele vai entrar no eixo. Mas quando eu associo informações de mercado, perspectivas de consumo, alterações produtivas utilizando tecnologia, seja ela na nutrição, na sanidade, no manejo ou na genética, tudo isso que eu te falei vai contribuir para quê? Para que a gente faça a produção ou o objetivo da fazenda acontecer. Então, o que eu quero dizer aqui com essa historinha é que nós temos que ter esse conhecimento não interdisciplinar, mas estar atentado ao que está acontecendo ao redor e não ficar só preso a um indicador. Eu acho que é aí que está a diferença, tá? Para a gente poder contribuir e poder também deixar algo para onde você passar, seja a pecuária de uma pessoa que é grande e uma pessoa que é média ou pequena. Eu acho que se a gente seguir isso que eu falei, a contribuição ela vai vir, o resultado vai vir, entendeu? Uhum. E isso foi o que aconteceu comigo. Né? Eu atuava em 48 propriedades. E eu tinha o pequeno e tinha o grandão, né? E isso ficou muito nítido, que as necessidades são as mesmas. Como médico veterinário, você estava dentro da área de pecuária mesmo? Isso aí. Onde eu, ao estar presente e comprometido com o resultado, ou seja, aquilo que eu fazia, eu mostrava o impacto dele, não só naquele momento, mas no resultado final dele. Que é o indicador que ele acompanha normalmente? É óbvio. Então, quando a gente está numa propriedade, a gente não tem que ter aquela, assim, a visão de túnel é a que a maioria tem. Você tem que ter uma visão holística. Como que é a visão de túnel? Me explica isso. A visão de túnel é o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui bem básico de uma área minha. Eu, como médico veterinário especialista em reprodução animal, fui contratado por você, Gi, na sua fazenda, para fazer o serviço reprodutivo de inseminação. Estou dando um exemplo de uma etapa da parte de produção. O que eu quero dizer aqui? O cara que tem visão de túnel, ele está interessado em quê? Em fazer vaca prenha para você. O cara que já tem uma visão mais abrangente, ele quer te entregar o quê? Quanto quilo de bezerro por hectareano eu produzia mais para você fazendo o que eu fiz aqui? Na parte reprodutiva. Tá vendo?
Então, Cê- cê- eu tô fazendo eu sei que é meio óbvio, mas eu quero que a gente deixe bem claro isso para quem está nos ouvindo, do que é mesmo, para ele entender a mudança, a diferença que é. Porque eu imagino, dentro das nossas conversas aqui de bastidores, onde você quer chegar, então, a visão de túnel é quase como eu entrei aqui e eu só quero saber o meu objetivo final lá, o resto é que eu não tô vendo. O caminho, eu só preciso daquele único indicador ali que é a prenhez, nessa analogia que a gente está fazendo aqui. Agora, se eu já tenho uma visão mais ampla, eu falo assim, opa, além da prenhez, vou te mostrar como o meu trabalho tem valor para você, além do que você está me pagando pela prenhez, mas eu vou te entregar mais que a prenhez. Eu vou te entregar aqui, então, bezerro desmamado, com mais pesado, em menos tempo. Então, esse exemplo que eu te dei, né, é muito importante aqui, tá? Por quê? Eu tenho que olhar o negócio como um todo, Uhum. entendeu? Eu tenho que enxergar o que eu estou fazendo aqui, qual o impacto que eu estou fazendo ou trazendo no processo de produção. Talvez essa fazenda, ele vende o bezerro, mas eu tenho que pensar também na cadeia como um todo. Quem vai comprar esse bezerro, ele vai ter um bom desempenho, sim ou não? Se tiver, poxa, então eu tenho um valor agregado. Então eu posso cobrar um pouquinho mais. Por quê? Porque a minha genética e o meu bezerro, você vai ganhar mais dinheiro. Eu te entrego um trabalho aqui que vai te levar a uns passos à frente de onde você estava indo. Isso aí, mas assim, eu não tenho... Para falar isso, ou para mostrar isso, ou para certificar isso, eu tenho que mensurar. Certo? Perfeito. Né? Eu tenho que controlar esse ambiente, né? Então, é aí que está a dificuldade, né? Nem sempre nós temos dentro de cada processo desse pessoas que fazem essa interpretação, que levantam esses dados, ou até mesmo que coletem esses dados, Uhum. né? Então, a maioria estão interessados somente naquilo que ele foi lá para fazer. É a prenhez. Ah, tá aqui, pronto, entreguei, tchau. A diária, Volta. cumpriu a diária dele ali. Vai embora, né? Então isso aí eu vejo, né, que é um gargalo. Eu não estou falando que tá ruim, Uhum. melhorou demais. Na minha época que eu comecei lá em 2002, né, que nós tínhamos poucas fazendas usando biotécnicas, né, e não só reprodutivas, estratégias nutricionais, de manejo, né, bem-estar animal. Então assim, sanidade, né? Então a gente sabe que tem vários outros gargalos, né? E não só isso, tá? Aí depois a gente passa para algo que é além dos indicadores zootécnicos, né? Que é a parte administrativa, recursos humanos, previsto e realizado, né? E aí a gente já entra para um outro patamar, né? Mas assim, isso daí que eu acho que nós como técnicos e formuladores de opinião, até mesmo para o meu cliente, eu acho que eu tenho que levar isso para ele, os caminhos, né? Eu não estou falando consultoria, não, tá? A consultoria é algo que você tem que pegar o dado ali no detalhe. Uhum. Mas aqui eu tô dando um exemplo de caminhos que ele pode seguir, né? E aquilo que eu faço naquele momento que eu estou fazendo ali, ou que eu estou contribuindo, eu tenho que fazer com excelência. Eu tenho que me diferenciar, eu tenho que agregar valor, eu tenho que entregar algo mais. Então é aí que eu vejo que falta. E aquele que tem a visão de túnel, ele não tem essa visão. Então é a diferença aí do prestar um serviço ou realmente ter um negócio, né? Não só sou aqui um prestador de serviço, mas eu sou um empreendedor, porque eu sempre falo que tem muita diferença entre aquele que realmente tem uma visão empresarial do negócio ou aquele que só está ali entregando um produto, entregando um serviço e só, né? Mas assim, Gi, é difícil. Por quê? Eu já passei por isso, né? Nós que trabalhamos principalmente em propriedades rurais, que nem sempre estão do lado da cidade que residimos, Uhum. a gente realmente fica muito ligado ao operacional e esquece do estratégico. E o estratégico eu falo, né, não só para o meu cliente, mas eu como empresa. Eu não sou veterinário autônomo. Eu sou um veterinário que eu tenho uma empresa, eu presto um serviço.
como que está a saúde do meu negócio? O que eu posso investir no próximo ano para melhorar o meu negócio? Onde eu posso investir? Eu posso comprar mais equipamento? Eu posso contratar um funcionário a mais? O que eu estou ganhando por cada serviço que eu estou prestando? Ninguém sabe, ou tem. Ninguém não, é uma palavra muito forte. Mas a maioria não tem esse cálculo claro dentro das suas contas mesmo. Quanto realmente é o que sobra, ou que fica no isso aí. custo do deslocamento e tudo mais. E do processo todo dele como equipamento que deprecia, entendeu? Um novo cliente que ele abre, né? O que isso está trazendo realmente de retorno para ele, né? Então, assim... As férias que ele não tira, quanto que isso custa a longo prazo para a saúde, não faz essa conta, né? Não Assim, faz essa conta. na verdade não faz, mas a conta chega Chega. no final. Ela chega. A dificuldade que eu vejo sempre com os profissionais autônomos, e eu me incluo nisso, porque durante muitos anos eu fiz isso também, eu não tinha essa visão de que eu era uma empresa, de que existia uma empresa, que eu podia escalar minha empresa e tudo mais. E eu só fui entender isso o dia que eu fui parar num hospital achando que estava infartando, e aí o médico maravilhoso, que eu tive a bênção de encontrar no plantão, fez todos os meus exames, sentou comigo e falou: menina, eu tenho uma filha da sua idade. O que está acontecendo com você? Isso aqui é estresse, você está tendo uma crise de estresse. Seu coração está perfeito. E aí eu fui parar e falar: meu Deus, eu tenho que rever toda a minha vida, porque eu não tinha uma resposta rápida para dar para ele do que tinha causado, porque era toda uma rotina atrapalhada de autônoma que estava correndo para fazer acontecer as coisas. E aí a gente, da pior maneira, né? Ainda bem que não foi da pior não, porque foi só uma crise de estresse, eu podia ter tido um infarto mesmo, né? Ia ser pior. E aí a gente só entende quando a conta chega. E chega, às vezes, muito alta, né? Isso aí. Eu acho que, assim, para tudo ter um equilíbrio. Né? Eu amo o que eu faço, né? Gosto de estar na fazenda. Uma coisa que eu mais gostava quando eu estava nesse ritmo era que todo lugar eu estava com pessoas diferentes em locais diferentes. Não tem um dia igual ao outro. Gente, não tem. Então, assim, isso aí é uma coisa que você... só quem passou por isso vai ter essas histórias para contar, né? Todo dia aconteceu alguma coisa. Então, assim, mas a gente tem um equilíbrio. É o que você falou, né? A gente tem que pensar também um pouquinho na nossa vida, né? A gente tem que ter isso. Então, por isso que nenhum negócio cresce você sendo sozinho, concentrando tudo em você. É o que acontece na maioria desses profissionais. Né? Eles absorvem muita responsabilidade do processo da empresa dele como prestador de serviço, seja ele qual for. Então, se ele soubesse, né, delegar para pessoas, com certeza, ele vai conseguir perpetuar, fazer isso por muito tempo, mas sem se prejudicar, né, como em qualidade de vida, né? Mas isso, é o que eu falei, a gente só aprende depois que a conta chega, né? Então, assim, comigo, eu tive que me antecipar. Então, eu fiz uma mudança radical, né, onde eu enxerguei isso, né? Mas quando eu enxerguei isso, por eu ter tomado essa decisão, eu tinha 38 anos na época, então eu não era, assim, eu acho que eu tomei uma decisão um pouco cedo, um pouco antecipada, mas foi intencionalmente pensada. Mas você já tinha visto, Eu já me preparei para isso. Certo. Entendeu? Então aí que está a diferença, né? Eu já me preparei para isso. Então eu acho que esse é um pouco, né, de um case, né, que eu uso bastante para poder mostrar que dá para fazer diferente. Quando a gente fala, então, de acelerar em novos negócios, eu quero deixar isso bem, pontuar contigo para ver se eu estou entendendo direitinho também. A gente está falando, então, de múltiplas possibilidades de negócios que existem nas fazendas. Se a gente for focar
nesse profissional como você, no médico veterinário, que está atendendo pequenas e médias aí no dia a dia, ou o agrônomo, ou o zootecnista, ou enfim, que tem esse dia a dia de autônomo, de eu empreendedor, né, que é aquele cara que empreende sozinho muitas vezes, que ele tem novos negócios na manga ali. É isso, dá para transformar essa rotina de autônomo arrastada operacional em um negócio. É isso. Isso mesmo. Eu acho que a palavra certa é fazer a diversificação, né, do que você ali já faz, né, ou seja, ampliar, né? E por que eu falo ampliação, né? Como que isso vai acontecer? Só o fato de você estar junto à fazenda e compartilhando ali ou contribuindo em parte da produção ali, você está ali próximo do processo ou das pessoas ou do dono da fazenda. Isso proporciona com que você saiba o que ele quer, quais as dores e o que pode ser feito pelo conhecimento técnico que você tem e por um know-how, né, que você tem ali de atuação, o que pode ser feito para melhorar. Então, eu acho que é ali que você pode usufruir para poder potencializar, acelerar ou gerar novos negócios para o seu cliente, no seu cliente, você como empresa no seu cliente, para o seu cliente. Mas como assim para o seu cliente? Poxa, você pode trazer oportunidades ou empresas que queiram, né, comprar algo ali que ele produz, ou investir em algo que ele quer ou tem estrutura para aumentar, enfim. É isso que eu falo, essa visão estratégica é o que eu acho que vem junto com o que você já está fazendo. Pensar do outro lado aqui, que a gente está acostumado a lidar com o produtor aqui dentro, produtor com a produtora, ele gera uma relação de confiança com esse profissional que está atendendo ele, às vezes, há anos, né? Muito. E esse profissional tem realmente um conhecimento razoável do objetivo desse produtor na fazenda, de como está a situação dele, qual a realidade dele. O produtor também ganha com isso quando esse profissional se diversifica, que você está falando. Você vê que realmente é interessante para o produtor ter um profissional que passa a... É dúvida real, porque eu fico pensando em que momento que ele olha e fala, não, você está querendo, a gente percebe aqui que tem uma mania assim, você está querendo me vender. E eu entendo aqui, como hub, que a gente também não tenta vender as coisas para as pessoas, a gente está fazendo uma curadoria de oportunidades e negócios que podem trazer melhores resultados para as pessoas. Não estou enfiando coisa em você, não. Esse profissional, ele tem essa visão já da fazenda, do produtor, da realidade. Um produtor ganha com isso. Você percebe que é interessante mesmo, de verdade? Eu vou responder a sua pergunta. Eu acho que tem muitos profissionais aí que se preocupam com isso também. Até eles não fazem porque, não, peraí. Eu tô preocupado em passar uma impressão que eu quero ganhar fazendo isso, ou indicando isso, ou proporcionando isso. Isso. Essa é uma dúvida que a gente percebe. Ótimo. Eu acho que assim, a maioria dos profissionais já fazem isso e nem percebem que estão fazendo isso. Tá? Mas o dono sabe. Por quê? O que acontece? Eu estou trazendo algo que está melhorando ou potencializando o negócio da fazenda. Então, ou seja, eu estou te ajudando a você prosperar mais nos resultados do que você está fazendo dentro da sua fazenda. Então, assim, eu acho que isso daí vem... Eu acho que a contribuição maior está no dono da fazenda. Porque ele sabe que aquele profissional, quando ele é um formulador de opinião, ou seja, ele indica algo, não produto, tá? Eu falo indicação até de programas ou processos. Exemplo, esse programa reprodutivo, esse programa nutricional, né? Ele vai trazer um benefício para mim, mas para isso eu tenho que provar.
para isso, eu tenho que, com dados, mostrar o retorno Tá, que eu estou trazendo. Então, agora eu vou dar um case meu. por favor. Eu ia te perguntar, mas você me dá um exemplo. Quando eu fazia isso, né, o que o cliente falava para mim? Pô, Zé, esse produto aqui eu comprei, mas é caro, hein? Eu espero aquele resultado que você me falou que isso vai trazer. Uhum. Mas não é o produto, entendeu? É o programa, tá? Eu vou dar exemplos, tá? Peso de desmame maior, um índice de mortalidade menor, tá? E quando você pega uma taxa do ano anterior com essa taxa, coloca isso em valores reais, não tem jeito. Custo de produção maior hoje é nutricional, varia de 25% até 70%, dependendo da fase de produção, no caso de um confinamento. Mas vamos colocar numa pecuária de pasto, ela varia em torno de 25% a 37% do valor do custo da arroba produzida. Certo. Quando você vai caindo, nutricional, sanitário, reprodutivo, é 10%, 15%. Então, se ele gastou um pouquinho a mais nessa fase, ele teve um incremento do custo de produção referente a 10%, 15% e não do valor, mas sim daquilo que ele comprou. Uhum. Então é muito irrisório. Agora, para mostrar isso, o proprietário, uma vez que você mostra para ele e comprova, na próxima ele não vai titubear. Tá. Por quê? Porque você provou para ele, você mostrou ali, né, matou a cobra e mostrou o pau. A gente brinca que depois que você viu, não dá para desver. Você viu, não tem como desver. Não tem, mas isso, o que isso provoca? Fidelização. Você acha que um cara desse vai te trocar, sabendo que você está olhando para o seu negócio, está comprometido no resultado? Você acha que ele vai pegar o outro que tá querendo fazer uma proposta com valor menor de prestação de serviço, vamos dizer assim? Não, Gi, por quê? Esse cara aqui, além de me fazer o básico, que é me indicar ou proporcionar aquele serviço, ele ainda está cuidando do meu negócio e me dando oportunidades para ganhar mais dinheiro. Você deixou de ser custo e virou valor para ele, né? É isso aí, agregar valor. É. Então, assim, eu estou contando um pouquinho aqui o que aconteceu comigo também, né? Você passou por isso. Eu quero voltar um pouquinho para a gente deixar isso bem. Você atendia 48. E aí você entendeu, então você olhou para o seu futuro e falou, opa, eu preciso dar um passo aqui e transformar isso num negócio mais assertivo. Isso. E como que foi esse processo? Me fala. Legal, né? Eu atendia 48 fazendas, né? Eu falei que eu estava, né, bem, vamos supor assim... A agenda tá... A agenda estava... E hoje, José? Hoje, na minha base, eu tenho 1.000. Verdade. Aí você fala, como você fez isso? Isso. Estratégia. Tá. Estratégia. Então, é isso que eu levo um pouquinho, entendeu? A gente, olha só, eu aumentei, né, o nível de relacionamento meu e diminuí o meu operacional, entendeu? E eu falo dados produtivos com esses caras, né? Então, eu acho que assim, gente, tem como a gente ter caminho. Tem como a gente ter escolhas para aquilo que a gente quer fazer e, nesse sentido, é só o técnico querer fazer. E quem vai agradecer demais vai ser quem? O pecuarista. O pecuarista quer que você faça algo a mais. Nem sempre a gente é recompensado pelo que faz, viu? Isso é fácil. Isso aí, ó, eu tive vários clientes que, mesmo eu entregando a mais, ele não valorizava. Isso aí é uma realidade, tá? Mas tem aqueles que valorizam. E esses, geralmente, eles crescem junto com você. Então, eu acho que está aí a diferença, né? Então, como fazer isso, né? Óbvio, né? Eu tive que aprender aí com os anos aí de atuação que eu tive, né? Mas a gente tem como passar ou proporcionar ou mostrar os caminhos que dá para fazer isso com alguns exemplos do que aconteceu comigo, colegas nossos também. Eu tenho certeza que tiveram vários exemplos aí de situações como essa que eu mencionei para você.
E esse o seu trabalho hoje, quando você fala então de acelerar novos negócios, é isso que você faz hoje? Você ajuda esses profissionais a transformar o negócio deles, a sair dessa vida autônoma, agenda autônoma, para realmente transformar em negócios? Isso aí, isso aí. Porque assim, hoje não é assim tão simples, tá? É isso que eu tô tentando. Isso que eu vou falar, não é assim, eu tenho a receita do bolo e faz isso que a coisa vai acontecer. Não, né? São etapas, né? Não tem jeito de eu proporcionar isso sem eu ter a informação. A informação ali do dia a dia da fazenda, né? De estar ouvindo ali o seu cliente. Ali você vai identificar onde são os gargalos e aonde dá para crescer. Então, assim, são etapas, tá? São etapas. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, hoje, o que eu estou fazendo os mesmos profissionais que enxergam o que eu estou falando aqui, que tem muitos que enxergam. Talvez a dor maior deles é que eles não conseguem dar o primeiro passo. Às vezes não sabe por onde começar, né? Talvez até comece, mas não dá seguimento. Porque o operacional, ele, entendeu? Toma sua energia. Toma energia ou dispersa, Uhum. entendeu? Tem alguns que conseguem, mas vai até um certo patamar. Então, assim, o que eu acho que eu consigo fazer na aceleração é poder trazer, né, para dentro vamos dizer assim, uma comunidade, né, que um ajuda o outro, né, a potencializar esses negócios que eu não estou criando, tá? Eu estou acelerando. Então, ou seja, ele sempre está ali em volta. Você pega se quiser, você interfere ou contribui se quiser. E geralmente não acontece, por conta de todos esses motivos que eu falei. Uhum. Então, hoje, quando eu estou falando com o cliente de algum indicador produtivo, seja ele qual for, em qual fase for, ele vai falar alguma coisa que ele quer melhorar. Ele vai falar alguma coisa que ele gostaria de chegar. Mas eu tenho que ouvir isso e essa informação, ela ser uma informação que vai me gerar esse insight para poder dar essa tomada de decisão de apresentar algo para ele. Então, eu acho que é ali que a gente trabalha. Esse engajamento, né? Ele é muito importante até mesmo para a gente comprovar isso e mostrar isso e fazer acontecer, tá? Então, assim, não é fácil, mas é possível. E já indo para esse futuro, quando você olha para então esse presente hoje que nós temos, são profissionais que realmente às vezes estão nesse momento, e eles sabem, eles querem dar um novo passo, eles querem construir um negócio mais sólido, talvez com um pouco mais de liberdade de tempo, de qualidade de vida. Porque uma coisa que a gente precisa pensar também como autônomo é que toda a sua receita vem do seu trabalho. Isso. Então, se em algum momento, você não vai ter a possibilidade de parar de trabalhar se você não se organizar e não fazer esse negócio trabalhar por você, inclusive, não é? Então, como que você olha para esse futuro e quais esses passos que você percebe que esses profissionais podem dar caminhando para esse futuro? Eu acho que assim, todo bom trabalho, quando você executa muito bem, com excelência, o retorno vem. Tá? Então, assim, eu estou fazendo aqui um negócio pensando já no ganho financeiro, né? Não. Eu acho que isso tem que ser uma consequência de um bom trabalho seu, tá? Então, primeira coisa, você tem que ser o quê? Bom no que faz. Se é bom no que faz, você tem que sempre estar se atualizando, atento às novidades, inovações e tecnologias, entendeu? Então, isso é o primeiro passo, tá? Segundo, eu tenho que olhar que isso que eu estou fazendo é um negócio. E todo negócio, ele tem que ter uma gestão. E toda gestão de uma empresa. Sim. Então, eu tenho um setor de cobrança. Isso, eu tenho um setor de cobrança, eu tenho um setor de recursos humanos. Eu estou falando assim que sempre que a empresa é um pouco menor, geralmente é o dono que absorve tudo isso. É aí que está. Ele deixa o estratégico pro lado. E olha que essa dor não é só de pequenas empresas não, viu? Tem muito grandes empresas aí que sofrem
a mesma coisa que eu estou falando aqui. É de todo mundo. De todo mundo. Então, assim, então, eu acho que a primeira coisa é ele entender que ele tem uma empresa, ele tem processo a ser seguido, ele tem que mensurar a saúde da empresa dele. Tá. Até mesmo para saber onde que ele pode investir para poder ter esse crescimento. Primeiro passo é eu olhar para dentro do seu negócio. Isso aí. Tá. Primeira coisa. E falar assim, poxa, agora eu sei o que eu posso fazer para crescer. Agora eu vou dar o próximo passo. Né? Uhum. Que aí sim ele está pensando já estratégico. Concorda comigo? Tá, Ele mudou o mindset dele. Etapa 1, ter o conhecimento de onde você está, como está seu negócio e qual o caminho que você pode seguir para melhorar. Aí começa a jornada. Aí começa. Por quê? Ele já vai ver as oportunidades que teve, ele estava ali do lado dele, e ele falou, poxa, eu posso fazer, eu posso acrescentar isso dentro do meu portfólio. Porque a resposta muitas vezes está no dia a dia dele mesmo, né? É isso aí. Gi, ele tem uma coisa muito preciosa. Chama-se relacionamento com o cliente final. Ele é um formulador de opinião. Olha a preciosidade que ele tem ali para poder crescer o negócio dele e o negócio do seu cliente. Uhum. Entendeu? Então, assim, é isso, né? Eu acho que, assim, internamente ele sabe disso, mas não sabe usar. Não sabe usufruir disso, no bom sentido, tá? Uhum. Não sabe usufruir disso. Eu acho que, assim, tem várias formas, né, de se fazer isso. Talvez ele consiga fazer, mas ele pode potencializar isso também, entendeu? Então, acho que quando a gente organiza isso, né, ou mostra como potencializar esses recursos que ele tem ali dentro da empresa dele, eu acho que é aí que a gente fala, poxa, né? Porque assim, sempre que eu faço algumas palestras, contando um pouquinho desse case meu, eu fico vendo os caras assim, ó, quietinho, me olhando e pensativo. Ou seja, eu tenho certeza, ou ele está pensando em outra coisa, né? Isso pode acontecer, né? Fala, pô, o Zé aqui está falando um monte de coisa ali que, né? Eu estou viajando. Sim. Mas eu vejo, assim, meu olhar, porque eu sou muito de olhar para as pessoas quando eu estou falando. Uhum. E eu sei quando eu toquei ali algum assunto que o incomoda ou estava incomodando e que no finalzinho lá atrás, ô Zé, vem cá para a gente conversar. Então aí sim eu vejo que eu falo, poxa, a mesma dor que eu tenho, gente, como um profissional que eu passei, é a mesma que ele está tendo. E de tantos, né? É aí que eu tenho certeza, né, da mensagem, da forma que eu estou passando, ela está contribuindo alguma coisa para esses nossos colegas, entendeu? Uhum. Então, é assim que eu percebo, né, que realmente as dores ainda estão presentes. E quando você pensa assim, então, quero te trazer as provocações aqui, tá? Porque eu tô pensando justamente lá, dúvidas que eu tive com o meu próprio negócio e que eu acho que fazem sentido. É que muitas vezes a gente olha e fala assim, tá, mas eu não posso deixar o que eu tô fazendo, porque isso aqui que tá pagando as contas. Certo. Quando esse autônomo ele já está atendendo, você falou assim, olha, de 48 hoje eu tenho 1.000 na base. Tá bom. Esse é um processo, você é um case realmente que a gente trata como benchmark, né? Que se você olha, deu super certo, a gente vai olhar o que o José fez para a gente tentar, mira lá, mesmo que a gente não chegue lá, a gente já vai dar vários passos. Mas, no geral, a gente tem uma dúvida assim de como que eu vou ampliar isso, como que eu vou aumentar esse número. E o que eu percebo é que tem, muitas vezes, a oportunidade está ali debaixo do nosso nariz. Então, se esse cara atende 15, 20, 10 propriedades, fazendas, ele tem ali como ampliar o negócio dele e já ofertar um bom resultado para esse produtor, para esse cliente dele, dentro do próprio dia a dia dele, não é isso? Ele tem que aprender a enxergar as oportunidades. Quando você falou de ter que mensurar, tem que ter gestão, porque com números ele vai conseguir chegar com uma informação mais precisa, né? Mas, no geral, se ele tem esse acesso a esses números, ele tem que aprender só a mudar a chavinha do olhar. É isso? É isso. Porque as oportunidades estão ali. É isso aí, é isso mesmo.
né? Eu acho que a grande dificuldade, você falou, é uma dor de muitas propriedades, né? Nem sempre você consegue. Eu mesmo tinha muita dificuldade. Na época que eu comecei, poucas propriedades coletavam dados ou tinha um software, tá? Hoje eu acho que 15 a 18% de alguma, assim, de propriedades hoje, elas usam algum sistema de coleta de dados, seja ela um Excel. Uhum. Então, assim, mas daquilo que você faz, você pode coletar. Tá. É o que eu fazia. Que já faz Já fazia uma grande tremenda. diferença. É isso aí. Uhum. Então, assim, eu já fazia diferente. Eu já me diferenciava dos outros, entendeu? Então, eu acho que é isso daí, né, essa proatividade, você fez um comentário, né? Como, né, fazer essa mudança, sendo que o cara já tem um ganha-pão ali, né? Mas, Gê, ele tá com aquilo ali. É aquilo mesmo? É até ali que ele pode fazer? Ele estudou 6 anos, 5 anos. Ele pode contribuir até ali, entendeu? Tá. Aí vem daquilo que Não, aí vem de uma análise, Uhum. né? E você ter essa... A gente tem um bichinho dentro da gente que quer, o que quer dar mais alguns passos, não é? Pelo menos, eu percebo isso. Eu chego aqui, tracei meus planos, alcancei, cara, já tenho outros planos, tenho outra coisa que eu quero buscar. Isso aí. Quem tem esse bichinho dentro de si, ele não tá, ele tá inquieto. Tá inquieto. Eu entendo o que você diz. O que é a dificuldade? Às vezes é onde o medo dali fala assim, cara, eu já tenho isso aqui, eu não posso abrir mão. Como que eu vou ampliar o meu negócio? E aí, quando ele olha e fala assim, não, pera lá, você já tem, que bom que você tem, está fazendo um bom trabalho com seus clientes, você já tem uma fidelidade? Aqui tem negócio dentro desses clientes. É essa visão que eu estou te falando que eu acho que eles têm que mudar, não é? É isso aí. Porque, assim, dentro dos 15 clientes que você falou que... Um certo exemplo... Isso. Hipotéticos? Ele tem a capacidade de dobrar o faturamento dele. É o que aconteceu comigo. Dentro do que eu tinha dos 48, depois que eu tomei a decisão, né, de aproveitar essas oportunidades de negócio, só na base que eu tinha, eu dobrei o meu faturamento. Uhum. Sem precisar fazer uma reviravolta na sua vida. É só eu me planejar. Falar assim, ó, agora, espera aí, como é que tá a minha empresa? Quais são os processos aqui meu de prestação de serviço é esse? Quais as pessoas que eu tenho? Essa pessoa é capaz de fazer isso? Agora eu vou focar nisso. Pronto. Foi o que eu fiz. Uhum. Entendeu? Então, assim, a minha mudança, ela foi no ano que eu mais faturei em prestação de serviço na minha empresa. Tanto é que, assim, os colegas mais próximos, né, falam, "Pô, Zé, você é louco, cara. Fora da Você caixa." fez uma mudança." Mas não é, G. Você tem duas formas de fazer as mudanças. Duas não, três. É dando um passo maior que a perna. Aí, com certeza, você não vai chegar no seu objetivo. Você vai ali parar no meio do caminho. A outra é se planejando. Então, assim, você fala, poxa, eu vou mudar. No primeiro ano, eu vou fazer isso, o meu gasto vai ser esse. No segundo ano é isso. Então, aí é pé no chão. Isso daqui que eu estou te falando, qualquer um pode fazer. Uhum. É o business plan. É o business plan. Pronto. E o terceiro é você fazer isso e como você acredita naquilo que... Aí eu estou falando um pouquinho de mim. Uhum. Como eu acredito e eu estou comprometido em chegar nesse meu objetivo, eu quero acelerar ele, porque eu já fiz um cronograma, eu sei que é legal, já tive um retorno de que isso realmente acontece, então eu vou fazer a mudança rápida, que foi o que aconteceu comigo, entendeu? Então eu estou dando um exemplo aí de uma mudança radical, mas de um terceiro exemplo, que no caso é meu. Não sei se isso é replicado para outros, tá? Mas é legal você dar esse exemplo. Eu tenho certeza que tem muitos José Carlos aí que também estão nesse momento da vida, que chegaram a uma maturidade, construíram já uma clientela fiel
e que agora olha e fala, tá, bacana, já cheguei até aqui, mas agora eu quero mais. E o que que eu faço? Como é que eu consigo dar novos passos? Como que eu amplio o meu negócio? Como é que eu começo a investir para quero ter mais receita para que eu tenha uma vida mais saudável, para que em algum momento eu pare, para que eu compre o imóvel dos sonhos, enfim, para dar o salto de carreira que ele quer dar, e tantos outros desejos para levar as crianças, poder ter férias com os filhos, com tranquilidade, não é? Tem muitos, os desejos que nos movem são muitos. Mas, de qualquer forma, são muitos José Carlos que estão aí com esse bichinho. Que eu falo isso quando você... o empreender, ele vem de muitas formas. Muitas vezes por necessidade, mas muitas vezes porque realmente a gente tem essa coisa dentro da gente de que eu quero mais, né? Eu quero mais, eu quero um desafio diferente, eu quero algo mais, enfim. E quando é esse profissional, ele tem na manga ali um potencial enorme, né? Porque o que eu percebo aqui, tá? Falando do lado do produtor que nos acompanha e que vem para as nossas rodadas de negócio, para o nosso núcleo feminino, né? E tantas conversas que a gente tem aqui nessa mesa. O produtor, ele tem muitas preocupações no dia a dia dele. E tem muita gente tentando vender coisa para ele, produto, serviço, mas ele não tem confiança muitas vezes na pessoa, ele não tem tempo hábil de escutar todo mundo e fazer uma pesquisa, falta às vezes ferramenta para ele. Ele não é agrônomo muitas vezes, ele não tem aquela especialização do veterinário, e aí o conhecimento dele vai até um certo ponto. Então, eu percebo isso. Ele conhece muito da propriedade, ele ama aquilo ali, mas a gente tem que ver que algumas pessoas são multidisciplinares, mas no geral as pessoas não têm conhecimentos profundos de muitas áreas. Ela se especializa numa coisa e não na outra. Ela não vai entender de contabilidade, ela precisa de um contador, não é? É isso, né? A gente precisa de pessoas boas com experiência para nos apoiar. Então, quando a gente fala disso do Hub, que a gente faz essa curadoria, é para que ele venha aqui e ele não precisa se preocupar com isso. A gente está, então, fazendo já a curadoria. A gente vai para o mercado, a gente vai buscar empresas validadas, negócios validados, produtos validados, e que a gente já mastigou esses dados todos e traz aqui para ele, facilitando, para que ele faça a melhor escolha para a realidade dele. Tá, isso é o que a gente faz aqui. O que você está propondo é que esses profissionais que já estão nas fazendas possam fazer isso por eles, por esse proprietário. Eu estou ainda mais fácil do que o que eu estou fazendo, porque eu estou tentando trazer o produtor aqui, você já fala, não, o produtor não precisa nem vir aqui não, a gente vai levar tudo isso para dentro da propriedade do cara, dentro da realidade desse produtor, né? Porque ninguém melhor, né, que esse técnico que já está respirando o dia a dia daquela fazenda, que já conhece. E a gente sabe que a confiança já está feita, tem uma relação, que isso é um patrimônio que ele tem que cuidar com muito carinho. Porque é realmente muito rico quando você construiu essa relação de confiança, né, profissional e proprietário, profissional e produtor, né, enfim. Isso está feito uma relação de confiança. Se ele pode dar esses passos e ampliar dentro da rede dele, conseguir abrir a mente dele para ler os números, para ler as oportunidades e já levar para o produtor, agiliza. Entendi completamente agora o acelera, porque acelera muito o processo dessa fazenda, o processo desse produtor, acelera demais. Sim, sim. Eu acho que assim, essa peça, né, é o que você falou, né? Ele tem que estar com pessoas, né, capacitadas que vão agregar. Então, acho que você falou muito bem, né? Do papel dessa pessoa, independente do que ele for fazer, só técnico ou ter uma visão maior de trazer ou pensar mais no negócio, ou agregar valor mais no negócio do seu cliente, é aquilo que uma empresa só cresce com pessoas que contribuem ou pessoas geniais naquilo que ela veio para fazer, para poder ele
entregar o máximo naquela etapa, entendeu? Então, assim, isso aí só reforça realmente algo que nós tínhamos comentado agora no início, né? E o fato, né, dele estar ciente que ele tem que entregar algo a mais, isso aí eu acho que é o básico, viu? Isso aí é o mínimo, quer dizer. Não dá para fazer só. Fazer o bem feito não é mais que obrigação. É né? isso aí. E aquilo que eu falei, né? O benefício, né? Que é um reconhecimento, né? Eu acho que essa entrega, né? Como realização profissional, ele já vem, né? Com uma remuneração. Então, o fato dele poder estar participando do negócio do seu cliente e ele tendo o fruto disso também, é saudável. Então, ele faz parte do quê? Que é uma palavra que eu adoro falar. Um ecossistema de negócios. Se ele pensar que ele faz parte de um ecossistema onde ele está linkado com uma empresa de nutrição, uma empresa de reprodução, de genética, uma empresa de gestão, uma empresa de semente, de capim, uma empresa de trator, uma empresa de curral, ele vai entender. Ele vai entender que o papel dele ali é muito importante, né? Porque o que ele faz aqui na genética, eu vou dar um exemplo. O que ele faz aqui na genética na ponta, no início do sistema de produção de uma pecuária de corte, se lá num confinamento ele tiver um produto muito ruim de nutrição, acabou todo o investimento que ele fez lá no início, G. Sim, isso é verdade, né? Então, como que eu não vou pensar num ecossistema como um elo que tem um começo, meio e fim, e que tem cheio de gargalo aqui, e sabendo que, poxa, não adianta nada eu fazer isso aqui, sendo que lá na frente ele está pecando, entendeu? Mas não estou falando que ele tem que cuidar de tudo, né, do pecuarista, mas ele tem que ter isso na cabeça, que, poxa, cara, ó, se atenta lá, eu acho que você tem que trazer uma pessoa para ajudar naquela fase que você está pecando ali. Então, isso que é legal, né? Eu acho que esse mindset, ele tem que estar dentro de qualquer profissional que vai atuar ali dentro, né? E saber que ele tem que contribuir, ele tem que fazer bem feito para ele seguir aí com outro profissional que vai fazer da mesma maneira, né? Muito bem, fazer o bem feito já é o mínimo, não serve mais. A gente precisa mesmo, eu penso que os profissionais do futuro, que a gente tem falado mesmo, eles têm que estar atentos a isso, eles têm que abrir a mente para além da sua caixinha mesmo, além do seu túnel aí, né? Abrir essa visão de túnel para realmente olhar para os negócios de forma ampla, trabalhar para trazer essa qualidade no processo todo. Se a gente não conseguir que no final das contas todo o processo funcione bem, essa orquestra, essa sinfonia não vai ser tocada direito, isso não vai. Então realmente tem que ser todo mundo coordenado, movimentos coordenados, organizados, com o mesmo objetivo, né? E tá atento, né, ao que está acontecendo no mundo, né? Eu acho que ele tem que estar atento ao mercado, qual que é a projeção do mercado. A gente sabe que uma quebra de safra agrícola pode interferir num valor de uma arroba, no custo de produção dentro. Se vai aumentar, qual a alternativa que eu vou ter aqui, entendeu? Então, assim, isso tudo, o mercado externo, como que é a projeção? É o que a gente está vivendo agora já, né? E esse exemplo que você deu é o exemplo que está acontecendo. A gente tem que estar, quem não está atento a isso agora, se não souber do que a gente está falando, acorda, porque... É isso aí. Então, assim, eu acho que tudo isso, até mesmo o profissional que eu falo, traz a atenção de empresas que talvez não está nem ligada ali direto ao produtor, mas na cadeia lá final. Por quê? Porque ele fala assim, poxa, o José ou o fulano, ele tem essa visão, então ele vai me trazer aquilo que eu preciso. Entendeu? E você fala assim, poxa, eu não quero passar isso para o produtor. Não, você tem que passar. Você tem que falar assim, ó, tem um grupo aqui que quer fazer um trabalho com a estrutura que você tem e proporcionar com que você produza ou tenha um retorno maior, porque ele interessa nisso que você faz e entregando o produto dessa maneira. É isso que é criar as oportunidades.
é fazer a aceleração daquele negócio, naquele cliente que você está ali convivendo, está sabendo, tem o domínio, sabe que aplicando aquele produto daquela forma, ou fazendo aquele programa daquela forma, vai trazer aquele retorno. Então é isso que eu falo, eu acho que é potencializar isso. Essa assim, eu acho que é a mensagem maior, né, que eu acho que tá ali, só vê se ele quiser, entendeu? Se ele se atentar a isso, ele tiver, né, esse cuidado de estar identificando essas oportunidades. E do mesmo jeito que a gente fala aqui que o mercado vai acabar selecionando quem fica ou quem sai da pecuária, quem fica, quem sai da agricultura, que é realmente quem não se tecnificar, quem não se adaptar, quem não entender que tem que tratar sua propriedade como um negócio, a mesma coisa vai acontecer com esses profissionais, né? Porque o mercado vai realmente ter espaço, vai dar espaço para os bons profissionais que começam a ampliar a sua visão e trabalhar de forma Correto. mais completa, né? Sendo esse profissional com uma visão mais aberta de negócio mesmo, né? O mercado, ele já faz essa seleção, tá? Então, assim, ele já faz essa seleção, tá? Ele não... Realmente, aquele profissional que não tiver antenado a isso, ele geralmente vai fazer outra coisa, né? Então, e por que eu estou falando isso? Né? A gente tem várias faculdades aí de ciências agrárias, né? Formando vários profissionais. Eu brinco muito, né? É uma área que tem uma vasta quantidade de atuação para quem forma nas ciências agrárias, né? Hoje o agro ele tem um grande impacto no PIB do Brasil. Então, é uma área que está só expandindo, né? E que está demandando profissionais cada vez mais capacitados, né? Cada vez mais ali trazendo esse conhecimento técnico aplicado na produção. Então, aquele que não tiver antenado a isso, ou está achando que é só um operacional, ele acaba sendo excluído do mercado. Então, quem vai ficar é os caras que realmente se atentaram a isso e querem fazer algo diferente, querem contribuir mesmo, que é o que o mercado espera deles. É porque se você se coloca e se posiciona apenas como um operacional, você virou um número também, né? Então, se encontrar alguém que faz a mesma operação que você mais barato, tchau. Não tem valor. Você é só um produto dentro de tantos que pode ser cotado e trocado a qualquer momento. Isso é ruim, né? Né? Muito Isso é ruim. Muito ruim. Então a gente tem que se posicionar mesmo como esses profissionais que vão trabalhar por esse agro do futuro. E já pra gente fechar, eu queria porque senão a gente vai ficar aqui o dia todo conversando, não que eu não acho ótimo, o assunto tem, mas assim eu tenho chance de te trazer em outros momentos para essa mesa pra gente abordar outras frentes. Será um prazer. O que você vê e o que você espera desse agro do futuro? Boa a sua pergunta. Boa, né? Eu acho assim, ó. Eu acho que o agro, principalmente no mundo, ele primeira coisa que ele faz é alimentar esse tanto de gente que vive aqui. Então, acho que assim, isso aí é um grande desafio que a gente vai ter, tá? Se a gente não tivesse esse cuidado de o que a gente produzir na área que a gente tem, se a gente vai conseguir alimentar esse tanto de gente, né? Por que eu estou falando o agro do futuro como colocando essa informação? Porque o Brasil, há um tempo atrás, era um importador, né? Hoje ele é um exportador, né? Isso eu falo grãos e também carne, né? Carne, ovos, enfim, né? Várias outras commodities. Então eu vejo que para o agro do futuro, eu acho que a gente tem que estar atento a fazer com que o que a gente tem de área aberta, a gente vai conseguir alimentar essa população mundial que a cada dia que passa, né, a demanda está sendo maior.
E por que que eu estou jogando isso? Porque hoje, tudo bem, é um negócio, né? A gente quer melhorar as propriedades rurais, melhorar a qualidade de vida desses produtores, né? Mas tudo isso está acontecendo por conta de uma demanda Uhum. de consumo, tá? Então, se a gente conseguir ter esse objetivo, aí vem o que eu queria falar. A gente tem que conseguir esse objetivo fazendo com que isso seja sustentável, tá? Então, eu acho que o grande desafio do agro do futuro é a gente poder chegar nessa produção necessária para manter aqui essa população mundial, mas de uma maneira sustentável, com uma responsabilidade social, com uma responsabilidade ambiental. Eu tendo tecnologia, eu tendo recurso para poder fazer isso acontecer, né? Eu acho que é isso que eu vejo, né? Para daqui a 2050, tá? Tá aí já. Tá aí. É um futuro Então, bem é próximo. bem próximo. Então, acho que assim, é isso que eu vejo que vai ser o impulsionador, né, de tudo isso que eu estou falando. Porque uma tecnologia vem devido a uma demanda, tá? E um programa nutricional novo, um programa reprodutivo novo, um programa genético novo, ele vem para suprir uma demanda, tá? Então, se isso tudo acontecer, todos os participantes do elo dessa cadeia de produção, seja ela de grão, ou de carne, ou de outra cultura, ela vai ser, assim, todo mundo vai se beneficiar com isso, Uhum. tá? Então, acho que é isso que eu vejo para um futuro bem próximo. Tudo bem. E aí a demanda está posta, né? A gente não, pelo menos até agora, depois de tanto tempo de existência nesse planeta, a nossa raça não aprendeu a se alimentar de luz ainda, não aprendeu. A gente precisa comer proteína, não é mesmo? Então, a alimentação não tem volta mesmo. A gente vai precisar, e a população continua crescendo. A gente precisa mesmo aprender a trabalhar com mais responsabilidade, inclusive, não é? Que é realmente isso que você disse, de fazer o melhor na mesma área, no menor tempo, com o melhor custo possível, cuidando das pessoas que estão trabalhando neste negócio, Isso aí, não é? isso aí. Então, é esse agro que a gente entende também, que é o caminho para o agro do futuro, que é esse agro responsável, esse agro que está se melhorando dia a dia. E tanto para os donos das propriedades que investem no agro, como para os profissionais que também investem seu tempo, suas carreiras no agro, para todos nós não tem volta a não ser, temos que ser profissionais, pessoas melhores, para a gente entregar mais resultado, para a gente otimizar nossos espaços, otimizar nossos tempos. Então a gente vai ter que criar algumas habilidades, aprender algumas habilidades no meio desse caminho, Com certeza. que seja transformarmos de autônomos em negócios e bons negócios, não é? Que seja transformar uma propriedade improdutiva numa propriedade de resultado positivo, porque resultado, me falaram essa semana, resultado é sempre resultado, não é? Só tem que ter resultado positivo. Então, que Isso aí. seja resultado positivo, que a gente trabalhe para esse agro de muito resultado positivo. José Carlos, muito obrigada. Eu quero que você fale para a gente quem quiser te contactar para entender como acelerar o seu negócio, como fazer parte dessa comunidade que você está construindo, como que a gente faz para entrar em contato contigo. Então, que bom, né? Eu acho que isso aqui é uma grande oportunidade, né, da gente poder alcançar, né, novos anseios ou desafios, né? Ou até mesmo aproveitar aquilo que ele já tem ali dentro da casa dele. Eu acho que assim, eu estou aberto, né? Vocês podem me seguir aí nas redes. Depois eu quero que você disponibilize meus e-mails e os contatos meus de telefone. Fiquem à vontade, né? Para poder entrar em contato comigo e eu mostrar um pouquinho do que eu tenho
e que possa contribuir no negócio, né, desses profissionais e que queiram seguir um pouquinho aqui do que eu faço e do que eu fiz também, né? Eu acho que é importante isso. Então, eu vou disponibilizar depois o contato celular, e-mail Ótimo. e redes sociais aí para a gente poder tá contribuindo ou estar compartilhando, né, do que nós temos aqui, que eu acho que vai somar um pouquinho aí no negócio e na realização profissional de vocês também. Já está somando muito. Se você ficou até aqui no final, eu tenho certeza que é porque esse papo estava muito interessante para você. Eu espero que tenha aberto sua mente, te trazido bons insights, como foi para mim, e que faça contato. Na dúvida, chama a gente aqui, que a gente te coloca em contato. Na nossa equipe está à disposição em todas as redes sociais. Nosso conteúdo também está à disposição em todas as redes sociais. A AgroSelections está à disposição. Venha até aqui, tome um café com a gente encurta seu caminho, acelere seu processo de jornada, te coloque em contato com o José Carlos e acelere seu negócio. Pense realmente na sua fazenda, na sua produção, na sua carreira, como um negócio que pode ser potencializado e acelerado. E faça isso porque o agro já acontece, o futuro já chegou e a gente precisa trabalhar para que ele seja melhor para todo mundo. Obrigada mais uma vez, obrigada a você que ficou com a gente até aqui, obrigada aos nossos patrocinadores que estão com a gente nesse ano incrível de 2024, que eu tenho certeza que vai ser um ano memorável para o agro. Obrigada e até a próxima! Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se você quiser saber mais, nos siga no Instagram, no YouTube, no Facebook, no TikTok ou vai no nosso site também. É só procurar AgroSelections. Estamos à sua disposição para trabalhar juntos pelo agro do futuro. Até a próxima! Essa é uma produção AgroSelections TV. Diretora ASTV e jornalista responsável, Gislaine Betim, MTB 62765SP. Coordenação de conteúdo, Jean Pérez. Técnico de estúdio, captação e edição, Gabriel Veras. Social media e assistente de estúdio, Pedro Marcondes. Estúdio ASTV.